Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e estamos juntos mais uma vez no Instituto Teológico Missionário Ômega. Estamos juntos para estudar mais uma disciplina para o nosso crescimento espiritual, crescimento bíblico e teológico. Como você sabe, neste período em que estamos tendo as nossas aulas online, nós temos duas aulas de entre 30 e 40 minutos e na aula de hoje nós vamos estudar sobre o fundamentalismo. Fundamentalismo, um termo que é usado muitas vezes de forma pejorativa, um termo que é usado muitas vezes para falar de radicalismos. Nós vamos aprender o que é verdadeiramente o fundamentalismo, o objetivo do fundamentalismo, em que ele está fundamentado, parece uma redundância pensarmos no fundamentalismo e em que o fundamentalismo está fundamentado, mas isto é algo muito importante para a nossa vida. Nós vamos entender que é preciso buscar um pouco de equilíbrio enquanto fundamentalistas. Veremos se somos realmente fundamentalistas. Você é fundamentalista? É o que nós vamos aprender durante as nossas duas aulas desta disciplina, fundamentalismo. Seja muito bem-vindo, você que é o nosso aluno, que é o objetivo, que é a razão porque o Instituto Teológico Missionário Ômega existe. Seja muito bem-vindo, Deus continue abençoando você e a sua casa. Então vamos à nossa disciplina. Então o fundamentalismo é, na verdade, um nome atribuído, um nome que se dá a alguns movimentos, principalmente movimentos de caráter religioso, étnico, econômico e político. Então é um nome dado a um movimento. E nós vamos perceber que esses movimentos buscam algumas coisas. É claro que quando nós tratamos do fundamentalismo, nós vamos aprender na nossa aula que essencialmente o fundamentalismo diz respeito a um movimento religioso, mas este nome dado a esse movimento religioso pode ser dado também a qualquer movimento em outras áreas, como falamos aqui na área política, étnica, na área econômica. É dado também esse nome para apontar para aquilo que é, na verdade, o objetivo desse movimento. O termo foi criado dentro do protestantismo, como nós já falamos, por isso ele é essencialmente um termo, um movimento religioso, mas ele foi criado dentro do protestantismo do sul dos Estados Unidos no século XIX. Então o fundamentalismo, não obstante o termo ser usado para outros movimentos, o fundamentalismo é, na verdade, um movimento originário que se principiou no meio religioso. No seu contexto inicial, o fundamentalismo se trata de quem acredita na Bíblia. Aqui nós vamos perceber já de início alguns pontos interessantes do fundamentalismo. Então, toda vez que nós tratamos de alguém que é fundamentalista, nós estamos dizendo que, primeiro, é lógico, repito, o termo fundamentalismo muitas vezes tem sido usado de forma pejorativa, de forma que não expressa verdadeiramente aquilo que o movimento fundamentalista significou. Mas nós chamamos de fundamentalista aqueles dentro da visão ideológica do movimento, aqueles, primeiro, que acreditam e confiam na Bíblia. É lógico que hoje, quando algumas pessoas querem se voltar para algumas questões importantes, éticas, questões de moral na sociedade que nós vivemos, alguém diz, você é fundamentalista, mas você é muito fundamentalista, e isso de forma pejorativa. Mas o fundamentalista mesmo, como eu já disse, ideologicamente falando, é primeiro aquele que acredita e confia na Bíblia como palavra de Deus. A gente sabe que a Bíblia tem sofrido ao longo da história diversos questionamentos
e a gente sabe também que ela é o livro que foi mais provado, mas também passou em todas as provas. Fundamentalista é quem considera também a divindade de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que ao estudar Cristologia, você já percebeu isso. Você já compreendeu que Cristo é um ser divino e isto aponta para a divindade de Cristo como Deus, né? O Deus que se encarnou, que se fez homem. Então Cristo era homem, mas era também divino. Nós tratamos disso na Cristologia quando estudamos sobre união hipostática. Fundamentalista também é quem crê no nascimento de Jesus Cristo através de um corpo virgem. É quem crê nesse nascimento de Jesus, em outras palavras, por obra do Espírito Santo, né? Maria se achou grávida por obra do Espírito Santo. Quando o anjo disse a ela que ela se acharia grávida, ela disse: como será isto? Eu não conheço varão, eu não conheço nenhum homem. E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e ele vai gerar em você, no seu ventre, o ente querido de Deus. Então é preciso crer nisso também. Perceba que nós estamos tratando do que nós chamamos de doutrinas fundamentais da Bíblia. É fundamentalista também quem crê na morte e ressurreição de Jesus em favor da humanidade. Perceba que não basta crer somente na morte. É preciso crer na ressurreição de Cristo em favor da humanidade. Porque foi através da sua morte que os nossos pecados foram perdoados. Mas foi através da sua ressurreição que nós temos autoridade para pregar o Evangelho. A palavra de Deus nos diz que se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos, seria vã a nossa pregação. Não haveria razões para pregarmos. Mas Jesus Cristo ressuscitou e ele está vivo. É também fundamentalista quem crê na segunda vinda de Cristo à Terra. Quem crê que Jesus realmente vai voltar para arrebatar a igreja. Quem tem esta convicção, quem aguarda este momento. Então perceba que nós estamos tratando de questões práticas da nossa fé, de questões importantes da nossa fé. É também fundamentalista quem acredita na criação da terra em 6 dias. É lógico que quando nós tratamos de bibliologia, nós deixamos claro que este relato da criação de forma organizada é um relato humano para nos fazer compreender o que Deus estava fazendo. Mas nós vamos entender que a terra foi criada por Deus. Ela foi criada pelo Senhor. E aqui está o ponto central, ou um dos pontos centrais do surgimento do fundamentalismo. A gente vai ver daqui a pouco que o movimento fundamentalista surge depois da teoria da evolução de Charles Darwin. Então é preciso compreender que Deus é o criador de todas as coisas. Por isso o fundamentalismo surgiu. Deus é o criador e sustentador de todo o universo. E é fundamentalista também quem crê na salvação eterna dos cristãos. Quem crê que nós estamos caminhando nesta terra com Cristo, mas estamos caminhando para habitar as mansões celestiais. E quem crê também na condenação eterna dos não cristãos. Perceba que quando nós falamos de salvação eterna de cristãos e condenação eterna de não cristãos, nós não estamos tratando de uma segregação de um grupo religioso. Não é isso. Nós estamos tratando daquele que é o Salvador. A salvação verdadeira, isso não é ser exclusivista, mas isto é ser bíblico. A salvação verdadeira está em Cristo Jesus. Sem professar a Cristo, sem crer em Jesus como Salvador, é impossível ser salvo. A Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Cristo, por causa da sua obra vicária, por causa da sua obra expiatória. Por isso ele é o nosso Salvador. Então é preciso crer, e é fundamentalista. Quem crer
repito, ideologicamente fundamentalista ideologicamente, crer na morte, na ressurreição de Cristo, assim como ele crê também na salvação eterna daqueles que professam a Cristo como Salvador e na condenação eterna daqueles que não professam a Cristo como o seu Salvador. Então, o fundamentalismo cristão, o que foi esse movimento que, como eu disse, começou num contexto protestante, evangélico, mas que se estende a diversas áreas da sociedade, onde as pessoas buscam verdadeiramente um retorno às origens, uma ortodoxia, né? Caminhando numa trilha ortodoxa. O que é esse fundamentalismo cristão? O fundamentalismo cristão é um movimento teológico e social. Perceba que ele é um movimento teológico e social, e isso é muito importante para a nossa compreensão, porque nós não estamos tratando aqui tão somente de coisas cristãs, nós não estamos pensando aqui tão somente num movimento cristão que busca tão somente implantar a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, não. É um movimento também social que ocorreu em sua quase totalidade dentro do protestantismo. Por que em sua quase totalidade? Porque ele é um movimento essencialmente protestante, mas ele é um movimento que visa também a transformação de toda a sociedade. O fundamentalismo ele se baseia então na ênfase da Bíblia como sendo autoritativa, ou seja, a palavra de Deus tem uma autoridade. Quando nós falamos na ênfase autoritativa da Bíblia, nós não estamos falando numa autoridade extremada, num autoritarismo bíblico. Não, o fundamentalismo está dizendo que a palavra de Deus, ela é autoritativa. Ela tem realmente autoridade, não só em matéria de fé, mas na regência da sociedade e na interpretação da ciência. É tão interessante esta ideia do fundamentalismo, né? Quando ela pensa na Bíblia, né, como uma norma de regência da sociedade, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de aceitar isso, porque vem a Bíblia tão somente como um livro que quer empurrar goela abaixo o cristianismo. Não é isso. A Bíblia tem, sem dúvida nenhuma, um referencial de humanidade. A Bíblia tem, sem dúvida nenhuma, é só a gente estudar isso, um referencial de legislação. Então, a grande quantidade das leis que existem hoje nos nossos dias, é lógico que quando estudamos a história do direito, nós aprendemos que as leis surgem por uma necessidade social e a evolução da sociedade vai fazendo surgir leis novas para reger as relações sociais dentro de uma sociedade, mas na Bíblia, na palavra de Deus, nós encontramos princípios normativos para a maioria das leis que nós temos. Por exemplo, quando nós estudamos o Código Penal Brasileiro, nós vamos aprender, e é nítido isto, que nas leis de Deus para Israel haviam princípios legais que existem hoje no Código Penal Brasileiro. No Código Civil existem princípios também. Então Deus, ele lança um manual, usa homens para escrever um manual que não é só um manual para levar para o céu. Sem dúvida é um manual que garante a vida eterna. Mas a Bíblia é também um manual de boa relação, de convívio, de conduta ética e moral para a própria vida. O livro de Provérbios, por exemplo, está recheado disso. Em toda a extensão, em toda a estrutura do livro de Provérbios, nós vemos em todas as letras de Provérbios, nós vemos instruções para a vida cotidiana. Instruções que nos conduzem num caminho de felicidade. E Provérbios está nos ensinando isso. É a felicidade daquele que aplica princípios divinos à sua vida. E também na interpretação da ciência. Quando a gente fala sobre isso, é claro que quem
não crê na Bíblia vai tentar dizer que a Bíblia não tem nada a ver com a ciência, que a ciência é realmente um trabalho de pesquisa, de estudo, e a Bíblia é uma revelação de Deus. Mas a ciência, ou aliás, a Bíblia, a ciência corrobora a Bíblia. O que é corroborar? Não é completar, porque a Bíblia não precisa de ser completada em nada. Mas a ciência só deixa patente aquilo que a Bíblia já diz. Tem um livro antigo, editado, me parece na década de 50, chamado E a Bíblia Tinha Razão. Este livro foi um livro editado justamente nesse escopo, mostrar que a ciência foi fazendo várias investigações de fatos que a Bíblia dizia e a ciência comprovou que a Bíblia tinha razão. Então, o fundamentalismo cristão, sobretudo, sintetizando o que é o fundamentalismo cristão, ele tem a Bíblia como base essencial. Ou seja, a Bíblia é a base para todas as coisas. Eu penso que nós estamos vivendo um momento de sociedade que as pessoas estão retornando à sua origem, à sua essência. E por mais que a gente tenha, ou a gente não, né, que algumas pessoas tenham um receio de falar que a Bíblia tem que ser base essencial de todas as coisas, uma coisa é certa, a Bíblia realmente deve ser base essencial de todas as coisas. A Bíblia fala sobre relacionamento social, a Bíblia fala sobre relacionamento familiar, a Bíblia fala sobre autoridades constituídas, a Bíblia fala sobre tudo. A Bíblia tem um princípio para todas as coisas na nossa vida. Então, isto é o fundamentalismo cristão, ou seja, é um movimento, um movimento com a visão de que a Bíblia é a base essencial para todas as coisas. A história do fundamentalismo. Como surgiu o fundamentalismo? Qual a origem dele? Como ele veio a existir? Depois da publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, em 1859, a gente sabe que Charles Darwin, historicamente, ele reconheceu o senhorio, a ação de Deus para criar, ao criar todas as coisas, mas ele falou sobre a teoria da evolução. Na mentalidade de Charles Darwin, ao escrever e ensinar sobre a teoria da evolução, ele dizia que Deus não tinha criado todas as coisas. O criacionismo, ele choca-se com o evolucionismo. E Charles Darwin defendeu uma teoria evolucionista. Ou seja, as coisas foram se transformando, foram sendo passando por processos de evolução até chegar no que nós temos hoje. Então, em 1859, Charles Darwin lançou o livro A Origem das Espécies. A partir daí, nós temos o desenvolvimento da alta crítica alemã. Também, desenvolvimento da alta crítica. O que é o desenvolvimento da alta crítica? A alta crítica foi um movimento que começou a fazer análises de texto bíblico, como o nome diz, de forma crítica. Criticar os textos, criticar a evolução do texto, para saber se realmente a Bíblia tinha razão, se havia confiabilidade no texto bíblico. Então essa alta crítica também, então nós temos em primeiro lugar o livro Origem das Espécies, em 1859, depois o movimento da alta crítica alemã e também o surgimento da teologia liberal. O que é surgimento da teologia liberal? É um momento em que começou-se a estudar a teologia e questionar muita coisa da fundamentação bíblica na qual a teologia estava fundamentada. É um movimento de teologia liberal, ou seja, uma tentativa de amoldar a teologia aos movimentos sociais e a crença social de uma sociedade em evolução. E nós precisamos ter cuidado. É lógico que precisamos fazer uma leitura da Bíblia correta. É lógico que precisamos fazer uma boa atualização do texto bíblico, uma boa aplicação da mensagem bíblica para os nossos dias, mas é complicado nós pensarmos tão somente na teologia liberal como dona da razão e esquecermos
que Deus é um Deus, sendo bem fundamentalista, que não muda, é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Então o que Deus falou está dito e deve ser observado. Então, a partir desses três fatos, né? Primeiro, o livro Origem das Espécies, em 1859. Segundo, o movimento ou o desenvolvimento da alta crítica alemã, começou a criticar textos bíblicos. E terceiro, o surgimento da teologia liberal. Vários grupos cristãos reagiram contra isso. Então perceba que aqui nós estamos percebendo, ou estamos estudando, aprendendo, como surgiu o fundamentalismo. Então vários grupos cristãos reagiram contra isto, temendo que a razão afetasse a fé cristã. Nós precisamos ter um equilíbrio muito grande para tratar com a fé e a razão. A fé não pode ser utópica. A fé não pode ser irracional. Mas também a fé não pode, ou a razão não pode suplantar a fé. A razão não pode ser maior do que a fé e nos levar a não crer mais. Eu recomendo um livro de John Stott chamado Crer é Também Pensar. Neste livro, o grande teólogo John Stott, ele nos ensina o seguinte, que a nossa fé não é racionalista, mas a nossa fé também não depende da razão. Ou, aliás, a nossa fé não é racionalista, mas a nossa fé não pode estar desvinculada da razão. Ele ensina que é preciso haver um ponto de contato entre razão e fé, entre fé e razão. Infelizmente, nós temos visto, principalmente nos nossos dias, muitos movimentos evangélicos, ou que se dizem evangélicos, que são irracionais, onde as pessoas não se voltam e não têm um vínculo com a razão. E começam a viver de forma desregrada, começam a viver com uma fé que não tem fundamento, sequer fundamento bíblico. John Stott ensina sobre isso neste livro Crer é Também Pensar. E então ele fala o seguinte, não é que a nossa fé é racional, mas nós cremos no Deus do impossível. Então, crer no Deus do impossível é ter a convicção que Deus pode fazer coisas que nós não imaginamos e que nós não pensamos, mas é também pensar como Cristo pensa e ter um equilíbrio entre fé e razão. Então havia um temor que a razão afetasse a fé cristã. Então surge o movimento do fundamentalismo. Assim, no início do século XX foi publicado Os Fundamentos, o livro que foi patrocinado por diversos empresários, escrito por vários escritores. E os fundamentos, né, estavam, é um livro que estava lançando uma literatura com o que os fundamentalistas naquele momento queriam realmente se envolver, com o que eles estavam preocupados e como eles iam trabalhar essa questão da fé e a razão. Então, preocupados com o avanço do modernismo, os fundamentalistas eles começaram então a organizar-se e entre 1878 e 1897 realizaram uma conferência bíblica de Niágara que estabeleceu os pontos básicos do fundamentalismo, ou seja, as doutrinas essenciais, a base do fundamentalismo. Nós precisamos ter cuidado porque a modernidade pode afetar a fé. A modernidade pode afetar a fé. E pode criar uma objeção à fé cristã. E é preciso ter o equilíbrio que eu já disse aqui. Se nós não podemos hoje nos lançar numa fé extravagante, que vira, na verdade, um grande misticismo, e infelizmente existem hoje muitos movimentos evangélicos voltados tão somente para o misticismo, nós precisamos ter cuidado para que o modernismo não seja uma objeção à fé.
O mundo tem que evoluir mesmo. Eu disse esses dias, pregando, que nós não conseguiremos mais viver uma igreja de 30 anos atrás. Existem princípios fundamentais, existem princípios norteadores da fé cristã que não podem ser mudados. Existem, sem dúvida, referenciais de vida cristã que devem permanecer, mas mudou. Nós não vivemos mais a igreja de 30 anos atrás. As coisas mudaram e elas vão se modernizar a cada momento. Entretanto, é preciso ter cuidado para que a modernização, até porque a sociedade evolui, se moderniza, e a igreja está na sociedade. E quando a sociedade evolui e se moderniza, a igreja passa por este processo também, porque ela faz parte de todo o contexto social. Nós precisamos não somente buscar a graça de Deus e pedir a orientação do Senhor para que esse modernismo não seja uma objeção à fé cristã. Então, nesta conferência bíblica de Niágara, foram lançadas as doutrinas do fundamentalismo. Então, nós vamos pensar em 6 doutrinas do fundamentalismo que são essenciais para nós compreendermos a importância do fundamentalismo, para que você, a partir desta aula, não pense mais no fundamentalismo como algo, como um movimento pejorativo. Ele teve o seu lugar, teve a sua importância e a sua relevância no momento em que ele surge. Então vamos lá. A primeira doutrina do fundamentalismo é uma doutrina que defende a integridade da palavra de Deus. Então, antes até mesmo de falar da doutrina, de como o fundamentalismo vê a Bíblia, eu faço uma pergunta. Como cremos hoje nas doutrinas do fundamentalismo? Por que eu já estou fazendo essa pergunta? Mesmo antes de começar a tratar do fundamentalismo, ou dessas doutrinas do fundamentalismo. Porque ao tratar destas doutrinas do fundamentalismo, eu quero que você compreenda e pense como cremos hoje, como pensamos hoje, como acreditamos hoje nas doutrinas do fundamentalismo. E isso é importante. Isso é importante, até porque a gente vai perceber que esse movimento fundamentalista, ele surge como uma resposta, ele surge para parar né, a teoria da evolução, para parar a alta crítica, como nós já falamos aqui, o movimento da alta crítica alemã, ele surge para parar a teologia liberal, né, os absurdos pregados e defendidos pela teologia liberal. Então ele foi importante neste contexto. E sendo importante nesse contexto, é preciso nós olharmos para ele com uma visão pós-moderna e pensarmos como estamos vivendo o fundamentalismo nos nossos dias. Então vamos lá, a primeira doutrina do fundamentalismo é sobre a Bíblia. O que é a Bíblia para o fundamentalista? Ela é infalível, ela é suficiente e inerrante, ou seja, a Bíblia para o fundamentalista é infalível, suficiente e inerrante. Veja só, eu acredito que depois desta aula, você que quem sabe já disse, eu não sou fundamentalista, você vai entender o seguinte, não, nós somos fundamentalistas sim. Ideologicamente falando, nós somos fundamentalistas. Não radicalmente falando, mas ideologicamente nós somos fundamentalistas. Porque eu creio na infalibilidade da Bíblia. Eu creio na suficiência da Bíblia e na inerrância da Bíblia. O fundamentalismo acredita que as histórias da Bíblia são consideradas factuais. Ou seja, são fatos que estão sendo descritos ali. Não existe alegoria ali na Bíblia. É claro que existem figuras de linguagens que a Bíblia está utilizando, mas essas figuras de linguagem são utilizadas tão somente na descrição desses fatos. E eles rejeitam, o fundamentalismo rejeita qualquer outra forma de revelação, ou seja, eles acreditam na inspiração individual, no magistério eclesiástico, nas profecias modernas e na teologia natural. Vamos entender o que é cada uma dessas coisas.
O que é inspiração individual? Deus realmente inspirou os escritores individualmente. Não é uma inspiração coletiva. Cada escritor foi inspirado no seu momento, no seu tempo, dentro da sua visão, dentro do seu contexto. Eles foram inspirados individualmente. Magistério eclesiástico. A Bíblia foi escrita para nos ensinar. Paulo fala sobre isso. Ao escrever para Timóteo, ele diz, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Então nós falamos aqui de inspiração individual. E ele diz assim, e ela é apta para redarguir, para ensinar, para instruir, a fim de que o homem de Deus seja instruído. Ou seja, isso é um magistério eclesiástico. A Bíblia tem o objetivo de nos ensinar. A Bíblia tem o objetivo de nos tornar pessoas melhores. Não é só nos levar para o céu. Isto é o resultado. Mas a Bíblia tem o objetivo de nos tornar pessoas melhores. A Bíblia também tem o que nós chamamos de atualização das suas profecias. As profecias que foram escritas ali têm validade para os nossos dias. E o que nós vemos na Bíblia é também um tratado de teologia natural. As coisas estão acontecendo de forma natural. A Bíblia deve ser interpretada, e aí os fundamentalistas, eles dizem o seguinte, a Bíblia deve ser interpretada literalmente, salvo nas partes visivelmente conotativas. É lógico que a interpretação da Bíblia, ela tem que ser de forma literal, obedecendo às figuras de linguagem, às metáforas, obedecendo a forma como ela foi escrita, a abordagem que ela está fazendo. E para fazer isso a gente precisa conhecer um pouco de literatura judaica, né? Para a gente ter ideia dessa abordagem que a Bíblia faz, mas ela é realmente literal. E aí eu penso o seguinte, precisamos entender o fundamentalismo e sua ação enérgica como uma reação a uma ameaça iminente, ou seja, a racionalização da fé. Fica uma pergunta para a gente encerrar nossa aula e responder no início da nossa próxima aula. O fundamentalismo foi um movimento realmente necessário? Foi um movimento realmente importante? Foi um movimento realmente relevante? O que você acha? O fundamentalismo teve a sua relevância dentro do momento em que ele surgiu? E qual a relevância do fundamentalismo para a nossa vida? Na próxima aula nós respondemos essas perguntas e vamos compreender a maneira como nós precisamos interpretar, ler e entender o fundamentalismo. Deus te abençoe. É muito bom ter você conosco nesta aula. E na próxima aula responderemos essas perguntas falando sobre a relevância do fundamentalismo e continuaremos fazendo uma abordagem das doutrinas fundamentalistas. Grande abraço. Deus te abençoe em nome de Jesus.